Muito bem, estamos mais uma vez, né, aqui nos estúdios da Jangada FM, né, da 87,9 Jangada FM, para trazer um momento da palavra, né, onde tiramos alguns minutos, para meditarmos na poderosa e na santa palavra do nosso Deus, né? E dessa feita, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Salmo 125 e o versículo 1, que nos diz assim, Salmo de número 125 e versículo 1, que nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em cima desse texto, desse versículo, nós queremos fazer o nosso momento da palavra, nossa meditação na palavra do nosso Deus, do Senhor, do eterno Deus, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nós vamos titular essa palavra como confiança em Deus, né? Confiança em Deus. E nós lemos um texto aqui que diz que os que confiam no Senhor, eles são como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Se nós continuarmos a leitura, vai estar dizendo que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, né? E é sobre essa confiança que nós vamos falar nesta noite, né? E vamos usar, nesse horário, e nós vamos usar alguns textos de pessoas que passaram por dificuldade, passaram por desafios, né? Grandes desafios, né? Que aos nossos olhos humanos, a nossa ótica humana, ou melhor dizendo, né? Seria motivo de amedrontar-se, né? E fugir da batalha. Mas pela confiança no Senhor, eles perseveraram e venceram as batalhas, né? Não é diferente do nosso dia de hoje, dos nossos dias atuais, né? Onde nós vivemos momentos turbulosos, né? Vivemos tempos difíceis, como diz a Bíblia, tempos trabalhosos, onde muitas dificuldades, muitas lutas têm se levantado contra a humanidade, contra o povo, né? Muitas doenças, muitas enfermidades, muitas necessidades, né? E isso tem feito com que a terra ficasse abalada, com que o povo ficasse, né, olhando para um lado e para o outro e perguntando de onde virá o nosso socorro, né? De onde virá a nossa solução, né? Já visto aqui no Salmo 121, o salmista, né, o salmista Davi, ele fala sobre o socorro, né? Ele diz: de onde vem, elevo meus olhos para o monte. Vou ler o texto, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então hoje nós estamos vivendo em época não diferente, porque nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos só dificuldades, só lutas, né? E às vezes perguntamos de onde vem a nossa solução, de onde vem o nosso socorro, né? E o salmista, ele diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Cujo Deus é o Senhor. Então o nosso socorro, a nossa confiança, ela está no Senhor, está em Deus, né? O Salmo 46 vai nos dizer que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Pro profeta Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3, o Senhor disse o seguinte: clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, né? Então,
o segredo da vitória em cima do desafio, né, é confiar no Senhor. É confiar no Senhor, né? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles estão cercados pelo Senhor. Salmo 91, né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Então, o homem que está guardado pela mão do Senhor, está na sombra do Altíssimo, ele descansa, né? O Salmo 37, versículo 5, o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Mas é necessário que você confie no Senhor, confie em Deus, para que o seu desafio, para que as suas lutas não sejam maior do que você, né? Para que a sua fé não seja abalada diante do desafio que você está enfrentando hoje. Então é necessário que o homem creia, que a mulher creia e acredite e confie no Senhor, né? Vamos comparar os problemas dos dias atuais, né, com o desafio que o rei Davi, ainda criança, tinha quando ele foi desafiado, né, para lutar com um gigante chamado Golias, né? Uma criança, um adolescente, ou melhor dizendo, né, diante de um homem de quase 3 metros de altura, né? Imagine só um soldado, né, valente, preparado nas artes da guerra, com as melhores armas, escudos, né, de defesa, desafiando um exército todo, que era o exército de Israel, e nenhum homem era capaz de se manifestar para lutar contra aquele gigante, e nenhum exército, ficavam todo acovardado, todo com medo. Mas de repente chega Davi, né? Chega Davi, um adolescente que confiava em Deus, que acreditava em Deus. Veja o tão grande desafio que aquele jovem adolescente teve, né? Comparando com o desafio que hoje muitas pessoas estão enfrentando, até você que está me ouvindo, né? Até você que está através da internet, né, nos acompanhando, está enfrentando, né, que aos seus olhos parece grande, parece que não tem solução. Imaginemos Davi, ainda um adolescente, diante de um gigante preparado nas artes da guerra, né? Na arte da luta, né? E agora Davi, com uma funda na mão e com apenas 5 pedras, vai lutar contra um homem que está com escudo, com espada, com lança, né? E vem contra ele. Louvado seja Deus. E através da confiança, através da fé que aquele adolescente tinha em Deus, aquele gigante caiu por terra. Com uma pedra, aquele adolescente derrubou um gigante que tinha toda a capacidade em guerrear, em lutar, em se defender. Mas pela fé e pela ação de Deus, aquele gigante caiu por terra. Agora, por que aquele gigante caiu por terra? Porque Davi, nessa passagem, ele confiava no Senhor, né? Por que muitas vezes a pessoa perde a guerra, a pessoa perde a batalha, né? Por que a maioria das pessoas deixam de lutar, desistam de lutar, né? Porque elas não confiam em Deus. Elas não colocam a sua confiança no Senhor. Quando você lê o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai encontrar um rei chamado Josafá. Você vai encontrar um rei chamado Josafá, que se une 3 grandes nações contra ele. Se une 3 grandes nações contra ele. Moabitas, Amonitas e Montanha de Seir. 3 exércitos reunido para lutar
contra o povo de Josafá, que era rei de Judá, né? E eles estão reunidos para invadir Jerusalém. E o mensageiro vem e avisa, diz: olha, rei Josafá, está vindo contra vós um grande exército. 3 nações se uniram contra vocês. E Josafá olhou para dentro de si. Se você ler o capítulo 20 de 2 Crônica, você vai entender que Josafá, ele olha para dentro de si. Ele olha para o seu exército. A matemática bíblica nos diz que eram 102 soldados inimigos contra um soldado de Josafá, né? Um soldado de Judá. E Josafá olha para si e olha para o seu exército. Josafá reconhece que nele não há força. E ele proclama um jejum. Ele proclama um clamor a Deus. E nesse jejum, e nesse clamor, né, Josafá, ele diz o seguinte para Deus: em nós não há força contra esta grande multidão. Olha a declaração de Josafá. Ele diz: em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Louvado seja Deus. Diante daquele grande desafio, daquela grande batalha que aos olhos humanos, né, a nossa ótica humana, o povo de Josafá, o povo de Judá já tinha perdido aquela batalha. Mas através da confiança de um homem que se propôs a buscar a Deus, a reunir toda a sua casa, toda a sua nação, para buscar a face do Senhor, para confiar no Senhor. E ele reconheceu as suas limitações, reconheceu as suas fraquezas e disse: em nós não há força contra essa grande multidão. Louvado seja Deus. E logo Deus se manifesta no meio do povo. E Deus declara, dizendo: essa peleja, Josafá, tu não terás que pelejar, porque essa peleja não é tua, mas é minha. Então veja o que acontece quando o homem põe a sua confiança em Deus. Deus, ele assume a batalha daquela pessoa. Por que que, eu volto a repetir, por que que muitas pessoas têm perdido as lutas? Né? Por que que muitas pessoas têm desistido de lutar? E até mesmo têm desistido de viver? Porque não tem colocado a sua confiança no Senhor, em Deus. Não tem colocado os seus olhos em Deus. Não tem feito uma aliança com Deus. O que Deus quer de você, meu irmão, é que você faça uma aliança com Deus, com Ele. Quando você lê o capítulo 12 de Gênesis, Deus está chamando um homem que tem por nome Abraão, né? Tinha por nome Abrão, quando Deus chama ele, né? E Deus diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local que eu te mostrarei. E aquele homem, ele abraça aquela fé, ele abraça aquela aliança, aquele pacto com Deus. E Deus faz dele uma grande nação. O que os homens, quando eu falo homem, estou generalizando homens e mulheres, jovens, crianças. O que nós precisamos fazer para ter Deus do nosso lado? É fazer uma aliança com Ele. É convidar Ele para estar conosco. E Ele vai pelejar as nossas guerras, pelejar nossas batalhas. Quem sabe até hoje você tem pelejado sozinho. Quem sabe até hoje você tem lutado sozinho. Mas você está ouvindo essa palavra, você que está pela rádio, você que está pela internet, você está ouvindo essa palavra, que Deus quer lutar as suas guerras, as suas batalhas. Deus quer estar com você nesse momento difícil. Mas você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Você precisa confiar nele. Os que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala.
mas permanece para sempre. Foi o que aconteceu com o rei Josafá. Ele clamou a Deus e Deus deu a sua resposta, dando vitória para aquele homem. É o que Deus quer fazer com você, meu irmão. Então confie em Deus, creia em Deus, coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em Deus, no Senhor. Quando no capítulo 5 de Marcos nós vamos ver uma história de um homem chamado Jairo. A sua filha estava enferma, estava à beira da morte, e ele vai procurar Jesus, e Jesus vai com ele até a casa dele, até a casa de Jairo. Mas enquanto Jesus está fazendo um milagre ali, está curando uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, quando Jesus está operando esse milagre, alguém chegou para Jairo e disse: Jairo, a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. E o texto bíblico vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente, acredita somente, confia somente, que a tua filha não morreu, ela vai ressuscitar, ela vai ficar viva. E Jairo, meu irmão, abraçou aquela palavra, abraçou aquela fé e esperou o Senhor, né? Mesmo ele sendo um dos principais sacerdotes de lá, né? das sinagogas, ele abraçou aquela fé em Cristo, no Senhor, e esperou o seu milagre. E Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus só falou para a menina: menina, levanta-te, talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e você pode orar conosco, né? Se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando uma dificuldade, você olha para um lado, olha para o outro e não tem achado solução, não tem achado saída, eu te convido para você orar comigo agora e apresentar diante de Deus essa batalha, essa luta. E eu te convido a você convidar a Deus para estar com você, pelejando as suas batalhas. O nosso Deus, meu irmão, Ele é universal. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama o pequeno, Ele ama o grande. Ele ama todos, Ele quer ajudar. O que Ele quer de mim, de você, é uma brecha. O que Ele quer de nós é que nós abrimos o nosso coração para que Ele habite dentro de nós e nos dê vitória. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai Celestial, oramos ao Senhor. Quando nós falamos nessa hora, ó Deus, sobre confiança, que todo aquele que coloca no Senhor a sua confiança não é envergonhado. Passa por luta, passa por tribulação, mas quando o Senhor está na frente, quando o Senhor está com essa pessoa, ela vence. Para a glória do nome do Senhor. E nós te apresentamos cada um dos nossos ouvintes que estão pela rádio, esses que estão pela internet, nos assistindo. Pai amado, que as suas mãos fortes e poderosas venham estar, Senhor, agindo em favor desta pessoa. Quem sabe ela tem olhado para um lado, para o outro, e não tem achado saída, solução, mas o Senhor é a solução, o Senhor é a cura das nações, é o Senhor que dá vitória. E eu estou orando com essa pessoa agora, meu Deus, estou unindo a minha fé com ela, e acredito, e creio, e confio que o Senhor vai agir e vai dar vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, porque somente o Senhor merece, Pai, nos céus e na terra. No nome do Senhor Jesus, lhe pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você pode compartilhar esse vídeo. Vai estar no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, dar o seu like para fortalecer o canal, e que Deus te abençoe de uma forma especial.